Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós seguiremos no estudo das derivadas e hoje nós vamos trabalhar com um conceito relativamente simples e intuitivo, que é o de derivadas sucessivas. Então, como o próprio nome sugere, a derivada sucessiva de uma função é você derivar essa função sucessivas vezes. Nesse sentido, então vamos supor que nós temos uma função f. Quando a gente calcula a derivada dela, essa f' ela também é uma função. Então nós vamos trabalhar no caso em que essa f' ela possui derivada, né? Que ela é derivável. Bom, se ela possui derivada, então obviamente a gente pode calcular a derivada dessa função, né? Ou seja, a derivada de f', e essa derivada é chamada de derivada segunda. Então nós usamos essa notação, tá, pessoal? Ou f com o índice 2 aqui em cima, ou f duas linhas, ou se você usar aquela notação em termos de fração, é nesse sentido. Então, a derivada segunda, pessoal, é simplesmente a derivada da derivada. E a gente pode prosseguir nessa maneira para as demais, né? Então, por exemplo, essa derivada segunda aqui, ela é novamente uma função. Supondo que ela seja derivável, eu posso derivá-la e isso origina o que nós chamamos de derivada terceira. Então, nós usamos essa notação, né? O mesmo esquema, agora com 3 ou 3 linhas. E essa é a derivada da derivada segunda, ou seja, é a derivada da derivada da derivada. E a gente pode prosseguir assim até onde a gente conseguir, né? Até onde possuir derivada, e com isso a gente define a derivada enésima. Então a derivada enésima é a gente derivar uma função f n vezes. Totalmente intuitivo, né? Totalmente simples aí. É claro que nesse último caso aqui a gente não coloca n linhas, né? Porque senão fica muito sobrecarregado. Então geralmente a gente usa até 2, né? Com 2 a gente usa 2 linhas, a partir daí a gente já começa a colocar esse índice aqui entre parênteses, né? É bom colocar os parênteses aqui na notação, pessoal, para a gente não confundir com potência da função, né? Isso aqui está indicando que eu estou derivando 3 vezes essa f, beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos considerar essa função. Então, ó, a função f ela é 3x² mais 8x mais 1. Vamos aqui para o nosso quadrinho rabiscar um pouquinho, mas é bem simples, né? Como é que a gente faz para derivar essa função, pessoal? Vamos utilizar aí as nossas propriedades que nós estudamos. Bom, como nós temos uma soma de funções, né? Na verdade é um polinômio, mas já vamos pensar direto como a soma de 3 termos aí. Então basta eu derivar cada um deles. Bom, a derivada de 3x² fica 2 vezes 3x, né? Então fica simplesmente 6x. A derivada de 8x é 8 e a derivada de 1 é 0. Beleza, pessoal? Então derivei aí, utilizei as regrinhas de derivação para potências de x. Muito bem, pessoal. Essa aqui é a derivada. Então, quanto que vale a derivada segunda? Conforme nós acabamos de ver, né, pessoal? Vou até fazer uma passagenzinha aqui, ó. Isso daqui fica a derivada dessa função, ó. Então, eu vou derivar a derivada de x. Bom, a derivada é dada em cima, né? Que é 6x mais 8. Então, o que acontece quando eu derivo isso? Fica simplesmente 6. Então, é bem simples, né? É só realmente derivar, isso origina em uma função. Para derivar a segunda vez, eu derivo essa função que originou. Então, aqui, olhando para os slides aqui, veja. Nós temos 6x mais 8 e aqui nós temos 6. Bom, vamos extrapolar um pouquinho esse exercício, né? Quanto que daria a derivada terceira, pessoal? Então, pelo que acabamos de ver, né, isso daqui fica a derivada da derivada da derivada, ou seja, a derivada da função que originou acima. Bom, a derivada segunda é 6, então a derivada disso é 0. E quanto que ficaria a derivada de ordem 4? 0. Quanto que ficaria a derivada enésima para n maior ou igual a 3? 0. Porque esse é um polinômio, né, pessoal? Veja que como ele é um polinômio de grau 2, não sei se vocês já repararam isso, né? Mas quando eu derivo um polinômio de grau n, a derivada origina em um polinômio de grau n-1, justamente pela regra do tombo. Então, nesse caso, ó, quando eu derivei esse polinômio de grau 2, originou um polinômio de grau 1. Quando eu derivo esse polinômio de grau 1, origina uma constante, que é um polinômio de grau 0. E a partir dessa derivada, zero, né? Porque a derivada de constantes são zero. Então, isso daí é uma característica dos polinômios, né? Que a gente, quando a gente calcula a derivada, a partir da derivada n mais 1 de um polinômio de grau n, isso vai zerando, né? Então, veja que a partir da derivada terceira, no caso disso aqui de grau 2, foi zerando. Bem tranquilo, né? Isso é uma característica que acontece nos polinômios, tá, pessoal? Não é sempre que acontece. Então, por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo um pouco mais complicado, que seria esse, ó. Como é que eu faço para calcular a derivada de tangente? Vamos calcular aqui embaixo. Então, vou fazer nesse quadrinho mesmo. Mas conforme nós vimos naquela aula de derivada das funções elementares, né, nós sabemos que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, aqui fica secante ao quadrado de x. Ó. Note, pessoal, que essa é a derivada de tangente, já automaticamente, já direto, né? Muito bem. Quanto que fica, então, agora, pessoal, a derivada segunda dessa função? Então, nós temos que derivar esse elemento de cima, né?
Deixa eu só indicar aqui que eu estou um pouco incomodado, mas esse aqui é o exemplo 7, né, que nós temos agora há pouco, e agora aqui eu já comecei o exemplo 8, tá? Então, só para ficar um pouco mais organizado aí. Muito bem, voltemos ao nosso enunciado, ao nosso exercício. Como é que eu faço para derivar essa função? Vocês lembram, pessoal? Vou colocar aqui em observação aqui na frente, né? Mas quanto que é a derivada de secante de x? Só isso daqui, ó. Se vocês olharem na tabelinha, né? Caso vocês não se recordem, não tem problema, podem olhar. Isso aqui é secante de x vezes tangente de x, tá? Então, essa é a derivada. Vou até colocar uns parênteses aqui para vocês não se confundirem quem está no argumento. Mas essa aqui é a derivada, tá? Isso aqui, caso vocês queiram aí só anotar, é tabela, tá bom, pessoal? Não tem problema se vocês não decorarem isso. Mas caso vocês queiram deduzir, é só pensar em secante como sendo 1 sobre cosseno e utilizar ali ou regrinha da cadeia ou regra do quociente. Anyway, vamos seguir aqui. Quanto que dá então a derivada segunda, pessoal? Nós temos que derivar secante de x ao quadrado. Então, isso aqui é só uma outra notação, né, pessoal? Mas o que nós estamos vendo aqui é uma u de x ao quadrado, né, em que essa u é secante. Ó. Então, nós temos esse caso, secante de x ao quadrado. Então, nós temos que aplicar aquela regrinha, né? Como é que eu derivo u elevado a n? Vocês lembram? Fica n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Então, nesse caso, como o nosso n é 2, ó, vai ficar 2 vezes secante de x elevado a 1. Vou até colocar um colchetes aqui, só para a gente não se perder. Então, fica 2 vezes secante de x elevado a 1 vezes a derivada da secante, que fica aquilo que nós colocamos ali na frente. Ó. Então, está multiplicando aqui aquele elemento, secante de x, que multiplica tangente de x. Então, essa aqui é a nossa derivada, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui, mas beleza. Então, só para deixar um pouquinho mais bonitinho, ó, nós conseguimos juntar essas secantes, então vai ficar 2 vezes secante de x ao quadrado, né? Vamos usar essa notação, que multiplica tangente de x. Certo, meus queridos? Então, veja, é relativamente simples, mas a gente tem que se atentar, né? Isso que eu coloquei entre parênteses aqui em preto, né? É bom vocês se atentarem, para não se confundir simplesmente, vou colocar 2 vezes a derivada da secante. Não, nós temos um u elevado ao quadrado, então fica 2 vezes u elevado a 1 vezes u', que daí resulta nesse objeto aqui embaixo. Beleza? Vamos passar aqui os slides, pessoal, mas ó, a derivada é secante ao quadrado da tangente, conforme nós discutimos, e a derivada segunda, ó, fazendo um pouquinho de conta, resulta nisso. Então, se você ainda não está com tanta prática nisso, né, façam com mais calma, naquele sentido de indicar isso daqui como uma composição de duas funções, né? A secante de x, x ao quadrado, e aí você usa a regra da cadeia. Certo? Muito bem, meus queridos, vamos para um último exemplo. A aula hoje vai ser bem curtinha esse vídeo. Vamos agora fazer esse caso. Ó. Então, eu mudei de quadrinho aqui. Nós temos a função f de x igual a cosseno, e o que nós queremos fazer é calcular a derivada de ordem 9 e de ordem 240. Vamos chutar o balde, vamos ter que derivar 240 vezes essa função. Mas vamos lá, pessoal, quanto que dá a derivada de cosseno? Vocês se recordam aí, provavelmente, né? Então, o f' de x nesse caso é menos seno de x, ok? Então, essa aqui é a derivada do cosseno. Muito bem, pessoal. Quanto que dá a derivada dessa função aí da linha de cima, né? Ou seja, a derivada de menos seno. Então, conforme nós sabemos, a derivada de seno é cosseno. E nesse caso, como nós temos então um menos aqui, vai ficar menos cosseno, certo? Então, o f' é menos seno, o f duas linhas é menos cosseno. E quanto que dá a derivada de ordem 3, pessoal? Calma que eu não vou fazer 240 vezes, né? Mas quanto que dá essa derivada? Então, vai ficar a derivada de menos cosseno. Como a derivada de cosseno é menos seno, aqui vai ficar mais, então vai ficar seno de x. Certo? Uma vez mais, pessoal, quanto que dá a derivada de ordem 4? Vai ficar a derivada de seno, que conforme nós vimos anteriormente, fica cosseno de x. Beleza, pessoal? Então aqui eu só estou utilizando as propriedades, né? Lembrando que a derivada de seno é cosseno e a de cosseno é menos seno. Muito bem. Quanto que daria a derivada de ordem 5 agora? Veja, na verdade que nós voltamos, ó, a derivada de ordem 4, ela não é igual à nossa função inicial f, olha aqui para os slides. A nossa f era cosseno. Quanto que dava o f'? Menos seno. Então, quanto que vai dar a derivada de ordem 5, já que nós estamos repetindo? Ela volta. Ó. Então, a derivada de ordem 5 é igual ao menos seno. A derivada de ordem 6 vai ficar igual ao f duas linhas, que é menos cosseno. E assim por diante. Beleza? Eu vou passar os slides rapidamente aqui. Ó. Mas nós temos isso. Ó, menos seno, menos cosseno, seno e cosseno. E agora, pessoal, se eu for seguindo, né? Se eu fizer 3 pontinhos ali, como é que vai funcionar? Então, só indicando aqui nos slides, ó, foi o que eu comentei com vocês. Agora vai voltar. Então, ó, a derivada de ordem 5 é aqui, a derivada de ordem 6 é aqui, 7 aqui,
8 aqui. Então, quanto que é a derivada de ordem 9, pessoal? Volta para cá. Ó. Então, é igual ao f'. Então, através disso, né, se a gente, obviamente, justificar, escrever um pouquinho, nós chegamos que a derivada de ordem 9 é menos seno. Bem tranquilo, né? E bem intuitivo, porque nós temos esse ciclo aí, né? Uma derivada cíclica, ela vai voltar lá para o início. Muito bem. E quanto que dá a derivada de ordem 240, pessoal? Nós vamos precisar ficar contando assim? Não, né? É só repensar dessa seguinte maneira. Ó. O que nós temos aqui, pessoal? Veja que ordem 9, nós estamos falando de uma ordem que possui qual relação com 4? Eu digo 4 porque, pessoal, esse é o ciclo. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí volta. 5, 6, 7, 8. Então, toda vez que é um múltiplo de 4, note que vai repetir com esse, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, todas as derivadas da forma 4K, né? Ou seja, um múltiplo de 4, vai ser cosseno. Se a gente pegar uma derivada, então, da forma 4K mais 1, né? Que seria tipo um 9, ele vai voltar para cá, ó. Note que aqui é 1, que é 4 vezes 0 mais 1. Depois no 5, que é 4 vezes 1 mais 1. Depois aqui no 9 ficou 4 vezes 2 mais 1. Deu para compreender a ideia? Então é sempre assim, ó, múltiplo de 4 mais 1, múltiplo de 4 mais 2, múltiplo de 4 mais 3. Sempre vai ser assim. Então o que nós precisamos identificar é qual a relação desse 240 com 4. E conforme nós bem sabemos, né, 240 é um múltiplo de 4, né? 240 é 4 vezes 60. Então o que nós temos aqui, pessoal, que como ele é múltiplo, ele se encaixa nessa última categoria aqui, ó. Então quanto que fica a derivada de ordem 240? Cosseno. Ela repete aqui a da quarta, né, que também seria a derivada de ordem zero, né, digamos assim, que é a função inicial. Então deu para compreender? Isso daqui, pessoal, é um caso que não acontece sempre, né, nem é um padrão das trigonométricas. É só você olhar o exemplo anterior aqui, que era uma trigonométrica, né, que era tangente, e a derivada de ordem 2 já ficou uma parada bem estranha, né? Mas para cosseno e seno funciona, justamente porque existe essa relação, né? A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender aí? Então, assim, como eu disse, era um vídeo bem curto. Eu queria realmente falar com vocês, de maneira geral, derivada sucessiva é isso. É só derivar sucessivas vezes a função, né? Até a ordem que está pedindo. O que eu peço é assim, não façam isso de maneira desgovernada, né? Não é tipo assim, vou calcular a derivada 3 só por esporte, né? Não, calculem o que o exercício está pedindo. Mais para frente, quando a gente vê aplicações de derivada, né, ali na parte de construção de gráficos, vocês vão ver que a derivada segunda e a derivada primeira, né, elas têm representações bem interessantes no significado do formato geométrico do gráfico da função. Então a gente vai aplicar isso lá naquele caso, para decidir se é um ponto de máximo, se é um ponto de mínimo. Tudo isso a gente consegue utilizar a derivada segunda para fazer, tá? Mas até o momento, pessoal, se eu não te pedir nada, se eu pedir só calcule as derivadas sucessivas, calcula e ponto final. Tudo bem? Então beleza, pessoal. Então era bem curtinho hoje, o que eu queria falar com vocês era isso. Agradeço a atenção de vocês. Abraço.